Hoje eu estou aqui com o Maurício, nosso convidado de hoje. É o Maurício Santos e ele é estagiário em psicologia, está cursando o último ano de psicologia na Estácio. Maurício é um grande amigo. Quem me acompanha aqui no canal, né, deve lembrar que eu gravei alguns vídeos com a Karen, que é uma super amiga. Ela também é paciente oncológico, né, faz parte do nosso projeto. E a Karen o Maurício, no caso, é marido da Karen, né? Então ele tá aqui, ele aceitou o convite. Eu já quero te agradecer por você estar aqui, né? Passando pra gente aí o teu conhecimento, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, assim, muito importante, né? Para as meninas, para as pacientes que acompanham a gente aqui no canal. Quero te agradecer, que Deus continue te abençoando. Muito obrigada mesmo por você ter aceito o convite. Ótimo, eu é que agradeço. Eu confesso que é uma experiência nova para mim, né? Nunca participei assim de uma gravação como essa, né? Que eu acho que tem a tendência de ajudar muita gente. Com Né? certeza. Eu acho que essa é a nossa esperança, né? De trazer uma mensagem positiva para as pessoas num assunto tão delicado, né, quanto esse, né? Mas como eu já tive algumas experiências, né, com isso, com essa situação toda, então eu acho que é bom, né, que a gente passe essas informações, né, para as pessoas que têm dúvidas com relação a essas questões oncológicas, questões psicológicas também, né, como que o psicólogo pode agir, pode ajudar as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com todas as situações. Então, assim, eu quero de antemão agradecer a você pelo convite, né, como você falou, realmente estou ali no último período já na parte final, não vejo a hora de terminar, né, de poder ajudar muitas pessoas. Eu já faço alguns trabalhos, né, de estágio, faço estágio pela universidade, também estou fazendo hoje mais 2 estágios em 2 clínicas fora. Legal. É muito trabalho, mas assim, tudo é no intuito de ajudar as pessoas. Né? Então quem tem essa vontade, essa vocação, eu acho que isso é muito importante. E fico feliz aí de estar podendo ajudar. Eu acredito que seja realmente muito gratificante, né? Até porque você já vivenciou isso, né? Com a Karen, então assim, você sabe melhor do que ninguém, né? Não só como família, né? Agora também como, né, profissional que já está aí no último período se formando, a importância desse apoio, né? Eu também como paciente, assim, eu vejo assim que isso é fundamental. Algumas pessoas, alguns pacientes precisam muito mais desse apoio do que outros, né? Mas eu acho que de uma forma geral para todos os pacientes, esse apoio psicológico é fundamental durante essa longa jornada aí que é o tratamento oncológico. Então, assim, a gente separou aqui algumas perguntinhas que eu acredito que vai ajudar bastante, né, quem nos acompanha. E depois, né, que esse vídeo for as meninas assistirem, elas vão poder também deixar outras perguntas, se ficar mais alguma dúvida, alguma solicitação de ajuda, depois a gente pode deixar até teu contato também. E aí essas perguntas vão surgindo, quem sabe a gente depois não grava até um novo vídeo respondendo mais perguntas. Porque o que importa, né, o que a gente faz aqui é o quê? Com a intenção de ajudar, de apoiar, de encorajar, né, de trazer informação que vai ajudar essas mulheres, esses pacientes a seguir nessa jornada aí, nessa caminhada de uma forma mais leve. Com certeza. A primeira pergunta é: de que forma você aconselharia uma paciente oncológica a lidar com os diagnósticos e os tratamentos? Né, que engloba quimioterapia, radioterapia, cirurgias, né? A gente sabe que é uma longa jornada. Eu acho que o mais importante é o apoio da família. Quando você recebe um diagnóstico como esse, ele é muito duro, né, de você receber aquele impacto. E eu digo que até mesmo os profissionais da área, né, eles devem tomar um cuidado muito grande, né, porque nem todas as pessoas estão acostumadas, nem todas as pessoas têm o conhecimento do que é um tumor, né, principalmente se for um tumor maligno, como que vai ser o tratamento a partir daí. Então já começa a partir daí, né, desde a hora de você passar o diagnóstico, ter todo o cuidado de poder passar essa informação para o paciente. E o paciente, de igual forma, ele também precisa estar amparado pela família. Então, assim, você precisa entender o que é e como lidar com isso a partir de agora, porque a partir daí é um processo, né? Então, eu lembro que nesse dia, quando a minha esposa ela foi receber o diagnóstico, eu não estava nesse dia, uma colega nossa foi, e aí um dos médicos lá,
E aí eu posso dizer que é a exceção, porque os médicos muitas vezes eles estão tão acostumados de dar uma informação que eles às vezes acabam não se preparando adequadamente para poder dar aquela informação. E aí eu lembro que minha esposa recebeu a informação, né, que era um tumor, e ela ficou assim, tá, mas e aí, o que eu faço? O médico, minha filha, é quimioterapia, é radioterapia, assim, sabe? Mas assim, como algo já rotineiro para ele, mas não para o paciente. Mas assim, eu lembro que todos os profissionais do INCA foram super atenciosos. É isso que eu estou dizendo, foi uma exceção e eu consigo entender. Sabe, o profissional ele tem aquele costume de estar ali o tempo todo, mas se eu pudesse falar alguma coisa, é simplesmente para poder ter um traquejo, uma forma mais adequada de falar com o paciente. Porque é muito duro você receber essa notícia. Então, quando a Karen recebeu essa notícia, né, depois ela teve que passar por todo o processo, mas ela teve todo o acolhimento de todos os profissionais maravilhosos, cada médico, cada enfermeiro que nós passamos por ali. E aí, quando a gente fala com relação ao paciente, a gente está falando de uma forma geral, porque não é só o paciente, né? Existe tudo à sua volta, tudo que o cerca. Então, se uma pessoa se é casada, se uma pessoa tem filho, se uma pessoa tem pais, então toda essa família também vai receber esse impacto. Ela está envolvida direto ou indiretamente. Então, assim, essa pessoa ela precisa ser amparada, sabe? Então, assim, a partir do momento que você recebe lá aquele diagnóstico, a família tem que estar pronta para poder ajudar da melhor forma possível. E, infelizmente, a gente vê muitas famílias que às vezes abandonam, sabe? Pessoas que não conseguem lidar, né? Eu lembro que em uma situação, né, acredito que no vídeo da Karen já devo falar um pouco sobre isso, mas a Karen teve um tumor 1 ano depois do falecimento da mãe dela, também por conta de um tumor. Né? E eu lembro que numa dessas vezes que eu estava lá no hospital com a mãe dela, eu lembro que tinha uma senhora que a irmã dela estava cuidando dela ali naquele momento, né, com todo cuidado e tal, e aquela pessoa estava bem sofrida, né, estava tomando algumas medicações, mas estava conversando. E aí o marido dela chegou. Né? Quando o marido dela viu ela naquele estado, ele começou a discutir com ela. Ele começou a discutir, falando, não, você entrou aqui boa, como é que você está nesse estado, você não pode ficar assim. E a irmã dela tentando conversar com ele, não, mas ela não entrou aqui assim, ela não pode ficar desse jeito, ela não acredita que ela está desse jeito. E naquele mesmo tempo ele saiu, ele foi para fora. Mas eu entendi o que ele estava sentindo. Ele não estava conseguindo lidar com aquilo. E aí naquele momento, quando eu percebi, eu fui lá fora, aí eu abracei ele, perguntei o nome dele, eu perguntei o que estava acontecendo, ele me explicou que ela entrou daquele jeito. Aí eu conversei com ele da melhor forma possível, nós sentamos, né, e aí ele explicou o que estava acontecendo, que ele não estava acostumado com aquilo, ele não queria ver aquilo, não estava preparado para aquilo. E aí a gente foi conversando, eu falei que ele precisava abraçar a causa, abraçar a esposa dele, que estava precisando do cuidado dele. Então, assim, entenda, falando diretamente às pessoas que têm um diagnóstico como esse, é de suma importância ela ser cercada por amigos, por familiares e tudo que a rodeia, tudo que a norteia. Né? Porque a partir daquele momento, tudo que está à volta dela, de alguma forma, ele vai ser atingido. Né? Então, assim, a gente precisa entender como que funciona o tratamento, a questão da quimio, a questão da rádio, como tudo isso funciona e tirar todas as dúvidas possíveis, pegar as informações possíveis e a família tem que estar acompanhando. Então, eu diria de início isso, né? Que o paciente precisa entender, mas também precisa entender que aquilo não é o fim, sabe? É como a gente fala às vezes, né? Que existe vida após o câncer. A gente pode falar um pouco melhor sobre isso mais para frente, mas o que a gente vê muitas pessoas é que elas literalmente se entregam a partir de um diagnóstico. E isso não é bom que aconteça, né? Porque a gente vê o histórico de muitas pessoas que evoluem, minha esposa evoluiu, a Rosa evoluiu, justamente porque tem uma série de coisas. É o apoio da família, é o apoio dos amigos, é a pessoa querer viver, isso é fundamental, a sua espiritualidade, que cientificamente também está comprovado que ajuda e muito. Então, é um agregado de coisas. Né? É verdade. A gente sempre fala aí nas reuniões, né, dos eventos do projeto, que o apoio da família é fundamental, né? Porque assim,
mas a família, ela também precisa de apoio, né? Porque eu falo assim, parece que a gente é inserido num mundo que assim, você desconhece tudo, você não sabe como vai ser, como seu organismo vai reagir ao tratamento. Então assim, a gente não tem como você não ficar com medo, né? O paciente ficar assustado, mas a família também não sabe lidar, né? Às vezes a gente escuta muito falar aí que, mas os maridos abandonam, vão embora. Mas assim, às vezes também aquele companheiro ou companheira, ele também não sabe lidar com aquela situação, não sabe o que fazer, como reagir. Então é um sofrimento assim para todos que estão ao redor do paciente, não só para o paciente. Então esse apoio da família, mas também o apoio psicológico, eu acredito que é fundamental, né, para essa jornada aí que é o tratamento oncológico. Bom, a segunda pergunta, né, acaba sendo um complemento aqui da primeira. Como orientar a família a ajudar o paciente oncológico? Né? Que acaba que a gente falou até um pouquinho aqui, né? Você falou um pouco sobre isso, mas como a família pode ajudar esse paciente? Então, a questão é que, às vezes, como a gente falou, nem a própria família está preparada para isso. Se o paciente não está preparado para aquele primeiro momento, a família muitas vezes também não está. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em tudo o que a instituição oferece. A instituição oferece nutricionista, você precisa aproveitar. A instituição oferece um bom médico, um bom profissional, um bom psicólogo. A gente sabe que esses profissionais eles estão ali para isso. O trabalho do psicólogo, por exemplo, agora falando um pouco da minha área, é acolher esse paciente e acolher essa família. Sabe? Então, assim, o profissional de psicologia dessa área, ele tem todo um cuidado de receber esse paciente, de receber essa família, de ter um trabalho de empatia com eles, entender toda aquela demanda, passar as informações de como funciona, de como que é o tratamento, o que eles estão sentindo naquele momento, é receber mesmo esse paciente assim de braços abertos. A gente percebe que muitas vezes o apoio psicológico da instituição é aquele apoio psicológico que ele vai receber do paciente naquele momento, conversar com ele, receber aquele paciente e a família naquele lugar, para aquele momento, conversar um pouco sobre isso. Só que isso precisa ser extensivo, né? Porque o que a gente vê é que muitas vezes, quando um profissional vai até o paciente, por exemplo, no hospital, e perguntar, você está precisando de apoio psicológico? Normalmente o que as pessoas falam é que não, eu estou bem. E a gente sabe que não está, porque não é fácil. E às vezes eu acho que até o paciente mesmo, ele até acredita que ele está bem. Ele quer acreditar que ele está bem. E de repente, assim, no meu caso, eu nunca tinha ido a um psicólogo. Então, assim, quando perguntou, eu também foi a primeira coisa, não, eu estou bem. Mas a gente não sabe a importância desse apoio, né? Muitas vezes o paciente não sabe como é esse atendimento. A gente fala, não, está tudo bem, não preciso. Mas quando você vai, né, e faz um acompanhamento, você vê a importância, como aquilo te ajuda, como aquilo faz você entender tantas coisas, tirar tantas dúvidas, se sentir mais, né, à vontade ali para poder falar, não, vou acreditar, te dá força mesmo, né? E assim, eu falo por experiência própria. Eu também fui uma dessas pacientes que falei, não, tá tudo bem. O curioso é que a minha esposa também foi a mesma coisa, então assim, eu acho que o que acontece naquele primeiro momento é que a pessoa quer tentar resolver da melhor forma possível. Eu acho que eu estou bem, eu acho que eu consigo dar conta disso aqui sozinha, né? Tem um pessoal aqui que me apoia, tem os colegas, eu acho que eu consigo dar conta. E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai se dando conta do peso que é essa situação, que não é fácil. Então, assim, o profissional de psicologia que está naquele ambiente, ele está ali para poder receber aquelas pessoas naquele primeiro momento. Só que quando sai dali, como que é? Como que é a partir dali? Então, assim, eu penso que uma pessoa que passa por alguma situação como essa, ela precisa entender, né, mais profundamente que você está lidando diretamente com os seus pensamentos, lidando com os seus sentimentos, conversando mais, falando mais abertamente com um profissional que entende, que vai poder tentar te orientar da melhor forma possível, é importante. E não apenas para o paciente, mas também para as pessoas que acompanham. Então, por exemplo, cada abordagem que a gente chama na psicologia, porque a psicologia ela tem vários segmentos, ou abordagens, ou linhas, né, que a gente chama. Tem a linha psicanalítica, né, que fala muito sobre o inconsciente, né, tem o humanismo, tem a gestalterapia. A minha linha específica é a terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. Então, a terapia que eu sigo, que é a TCC,
ela diz que todo o pensamento, ela gera uma emoção, né? Um sentimento. Então, a partir daquilo que você pensa, você gera uma emoção, você gera um sentimento. E a partir daquilo que você pensa, você sente, você gera um comportamento. Então, vamos imaginar que uma pessoa recebe uma informação como essa, que ele tem um diagnóstico, né, de câncer. E, de repente, ali ele vai dizer que está bem, que ele entende aquela coisa toda. Mas o que está pensando? O que ele está pensando? O que está passando pela cabeça daquela pessoa naquele momento? Quais são os sentimentos, quais são os pensamentos e esses pensamentos relacionados a tudo isso? E qual é o comportamento dela a partir disso? E aí o que a gente percebe é que muita gente, sim, tem o apoio da família, tem gente que está sempre conversando como a pessoa está se sentindo e tal. E já tem gente que, quando alguém se aproxima, um familiar, um amigo, e pergunta como você está, e a pessoa tende a falar que está bem. Seja em casa, ela vai para casa, e aí, como é que foi? Está tudo bem? Eu posso te ajudar? Não, está tudo bem. E com o passar do tempo, você vai vendo que o comportamento daquela pessoa, ele começa a mudar. A pessoa já não quer mais sair, a pessoa já não quer mais conversar, né? Começa a ficar muito dentro de casa, muito isolada dentro do seu quarto. Então, assim, o diagnóstico, é importante você ter o conhecimento diagnóstico, mas é importante também você entender que você é o agente das mudanças, sabe? E tudo isso que a gente conversou faz parte desse grande pacote, porque às vezes a família até quer ajudar. Às vezes o marido, às vezes a esposa, o filho, enfim, quer ajudar. Mas às vezes a própria pessoa, ela mesmo desiste, sabe? Então, esse momento é importante ter um profissional, você deixar um profissional conversar, falar sobre esse assunto, né? Colocar aquilo que você está pensando para fora, porque às vezes a gente costuma guardar tudo para si, não consegue colocar para fora. Então, às vezes, a gente percebe, por exemplo, quando vai fazer uma entrevista inicial com algum paciente, né, que a gente faz a chamada anamnese, uma vez a gente conversou sobre isso, e aí você vai pegando todas as informações do paciente. Aí chega a pergunta X, o que te trouxe a terapia? Aí pronto. Aí a pessoa desaba. Então aquela pessoa que dizia que estava forte, que não estava sentindo nada, que estava tudo muito bem, ela começa a entender que ela realmente não está bem. Então assim, trabalhar o emocional é de suma importância, além de outras coisas que a gente pode, né, também falar sobre isso. E a próxima pergunta é, e quando um paciente está em tratamento paliativo, de que forma tratar esse paciente? Então, essa é a parte, digamos assim, um pouco mais dolorosa, né? Um pouco mais difícil, digamos assim. É aquela questão que a família tem que se reunir, tem que conversar da melhor forma possível com o paciente, né? O paliativo, quando a gente olha, né, para essa palavra, dá a ideia de ser uma gambiarra, da ideia de ser um negócio meio de qualquer jeito, colocar uma isolantezinho lá no fio que está desencapado, quando na realidade o paliativo vem de palio, né, que é cobertura, né, dá aquela devida cobertura, ou seja, dá um sentido de proteção. É como se os médicos, né, como se a medicina estivesse dizendo, nós demos tudo de nós, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. A partir de agora, não tem mais nada que a gente possa fazer para poder controlar, né, esse câncer. Então, a gente vai ter um outro cuidado agora, para que esse cuidado possa tentar, da melhor forma possível, reduzir o sofrimento e a dor da pessoa, né, sabendo que para eles não tem volta, né, não tem mais o que eles fazerem. Só que é importante a gente focar também nas questões de pessoas, né, como a gente já conversou, pessoas que ficaram muito tempo, né, porque às vezes o médico ele coloca, diante de tudo que a gente está vendo, dos órgãos que foram atingidos e tal, a gente dá um tempo de X para essa pessoa, de uma semana, de um mês e tal. E quantas vezes nós já vimos pessoas, né, que passaram de 1 ano, de 2 anos, pessoas que até saíram dessa situação, né? Então, assim, é importante o tempo todo a família estar próxima, não esconder a realidade, sabe? Mas da melhor forma conversar e se manter próximo a essa pessoa, se manter próximo a essa pessoa nesse cuidado que é uma situação difícil para todos de lidar. Mas sabendo que se a pessoa estiver do lado das pessoas, do lado dos amigos, do lado dos familiares,
né, ela vai ter um conforto a mais, sabendo que ela não está sozinha naquele momento. Então, assim, eu acho que isso é algo mais reconfortante. Então, se eu puder trazer a minha própria experiência, né, que como eu já falei, que minha sogra, né, infelizmente faleceu de câncer, mas ela teve todo o apoio, ela teve todo o cuidado, né, dos familiares, das pessoas que estiveram ali, de tudo que ela poderia fazer. Até eu lembro que uma vez eu não lembro exatamente o que ela queria comer, mas nós levamos lá para ela comer, sabe? Ela se sentiu super bem, porque existem as regras, né, da medicina, dos médicos, que não pode ser ofertado ali para o paciente, mas naquele momento, né, eles abriram essa exceção, nós levamos para ela. Então, assim, a pessoa foi acolhida, a pessoa conversou sobre tudo, e nesse momento é bom mesmo conversar, não trazer aquele peso, sabe, embora seja um momento difícil, mas tentar trazer aquilo da forma mais leve possível, ouvindo a pessoa, conversando com ela, sabendo quais são os gostos dela, sabendo o que ela gostaria de conversar, sobre o que você, durante todo esse tempo, você não pôde falar, tem alguém que você gostaria de se desculpar, ou alguém que você gostaria de ver. Então, tudo isso é muito importante, sabe? Alguma coisa que a pessoa gosta, de repente não fez, né, não realizou, exatamente, né? Saber o que aquela pessoa, o que você tem um desejo de fazer. Às vezes é algo tão simples e a gente nem sabe. E poder proporcionar isso para essa pessoa, acho que vai trazer um acalento, né? Vai trazer uma alegria, né? Assim, naquele momento que é tão difícil. Eu acho, Rosa, que assim, ninguém está preparado para falar sobre a morte. É verdade. A gente está sempre achando que a gente tem um pouco mais de tempo para resolver as coisas. Tanto que a gente vive fazendo planos, exatamente, né? Existem planos, projetos de tudo. E de repente as coisas mudam num piscar de olhos. Ninguém para pensar que depois dessa gravação eu posso sair ali, não entenda, eu posso sair, alguma coisa acontecer e eu simplesmente morrer, sabe? Então o tempo, a gente não é dono do nosso tempo. As coisas simplesmente acontecem. Em algum momento, seja agora, seja depois, seja um tempo maior, a gente vai morrer. A gente vai passar por isso. É a única certeza que a gente tem. É a única certeza que a gente tem. Então, assim, por que não passar da melhor forma possível? Por que não entender isso, todos esses processos? Tem gente que, infelizmente, né, foi acometido por um câncer, né, e aí chega naquele estágio final, né, que a gente sabe que vai passar por todo esse sofrimento e essa dificuldade, mas ela precisa das pessoas estarem ali, do seu lado. Agora imagine uma pessoa que está cheia de planos, cheia de projetos, de repente ela cheia de saúde, daqui a pouco ela vai passar num lugar, vai atravessar uma via, né, acaba sendo atropelada, acaba morrendo, sem ter realizado, sem ter conversado com o que ela gostaria, sem ter pedido perdão, sem ter feito um tanto de outras coisas, só os projetos, e ficaram. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso de uma outra forma. Tem um vídeo que eu vi, que uma palestrante estava falando que a morte é algo que vale a pena ser vivido, ou vale a pena ser falado sobre ele. Porque é exatamente isso. Né? Tem algumas pessoas que já estão se dando conta disso, alguns profissionais até da comunicação, que eles orientam os próprios filhos sobre isso. Ó, uma hora a gente vai morrer, uma hora a gente não vai ficar aqui para sempre. É o processo natural da vida. Né? Você nascer, você se estabelecer, crescer e morrer. É o final da vida mesmo. Mas a gente precisa viver isso da forma mais leve, da forma mais saudável, né? Buscando sempre ser positivo, ser pessoas boas, estar próximo de pessoas boas, né? Que nos ajudem a passar por esse processo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, é isso, viver o seu melhor, sabe? Viver o seu melhor, dê o seu melhor, sabe? Nós recebemos uma só vida. Né? O pessoal brinca que o gato tem 7 vidas e o ser humano tem uma só. Então, por que não fazer da nossa vida o melhor que a gente puder? Ser pessoas agradáveis, ser pessoas boas, ser pessoas gentis, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para poder ajudar o próximo. Né? Eu lembro que quando a Karen estava fazendo o tratamento, a gente pesquisou muito, sabe? A gente buscou muitas coisas, muitas alternativas, cuidados alternativos, tanto que a gente trabalhamos com uma questão de dieta, né, cetogênica, fizemos uma série de coisas para poder ajudá-la nesse sentido. E a gente via que mesmo pessoas que também estavam lutando, também estavam ali próximos a ela, infelizmente nós vimos muitos amigos que acabaram falecendo também. E a gente conversando sobre isso, a gente falou que para tudo existe um propósito. Sabe? Então, se por algum motivo nós acreditamos que Deus,
De repente pessoas podem acreditar no universo, na natureza, mas nós acreditamos em Deus. De repente Deus tem um propósito na vida dela, ou teve um propósito na vida dela, justamente para poder falar sobre isso. De repente Deus tem um propósito na minha vida de fazer psicologia, algo que eu almejava há tanto tempo, nunca tive condições financeiras de fazer, e de repente, né, apareceu essa grande oportunidade nas minhas mãos, de fazer psicologia, de fazer algo que eu amo, de fazer algo pela vida das pessoas. Então por que a gente não fazer o nosso melhor? Não se doar, não doar o máximo de nós em prol das pessoas. O legal disso tudo é que se a gente pudesse perceber a questão da gentileza, se você faz um bem para uma pessoa e você contagia essa pessoa, e essa pessoa contagia uma outra pessoa, quantas pessoas a gente não alcançaria? Quantas pessoas a gente não estaria ajudando? Imagina se a atitude da Karen, que entra no hospital, onde só há luto, onde só há tristeza, e ela contagia uma pessoa, aquela pessoa é tão contagiada que ela começa a contagiar a outra, e a outra, uma outra pessoa, e o bem começa a se proporcionar a tantas pessoas. Então, assim, nessas minhas falas, mais uma vez eu digo que não há receita de bolo, né? São as experiências que cada um passa, que cada um vive, e você tem que viver da melhor forma possível, sabe? E utilizando a sua vida como forma de ajudar as outras pessoas. E isso vai te fazer bem. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para diversas pessoas também. É isso. Eu sempre digo que às vezes as pessoas chegam, né, para pessoas como eu, como a Karen, e falam: nossa, mas você ajuda tanta gente, né? Você me inspirou. Mas a pessoa não sabe, ela, né? Porque a pessoa acha que a gente está ajudando, mas não sabe o bem enorme também que aquilo está fazendo pra gente, pra nossa vida, né? Porque eu acredito que é melhor dar do que receber, né? Quando você faz aquilo de coração, né? Você faz aquilo tão espontaneamente, né? Com amor verdadeiro, aquilo volta para você de uma forma que torna a sua vida melhor ainda, né? E você quer que aquilo vai virando um ciclo, assim, né? Que aquilo é a tal corrente do bem, né? Aquilo vai crescendo, vai aumentando. E aí, imagina, né? Começou, digamos, em você, e aí foi para outra, como você falou. Quando você vê quantas pessoas no hospital onde a Karen se tratou não foram contagiadas, não foram ajudadas, inspiradas, né? A acreditar que poderiam ter uma vida melhor, mesmo diante de um tratamento tão doído, tão sofrido. E quantas pessoas, essas pessoas também não conseguiram contagiar. Então isso é muito importante, né? A gente viver sabendo que o ciclo da vida é esse, né? A única certeza que a gente tem é a morte, mas o que você vai deixar? Como você pode colaborar, né? Com a vida de outras pessoas, com quem está ao seu redor, com quem você encontra na condução, no trabalho, na faculdade, na sua família, dentro da sua casa, é a gente poder mesmo assim trazer esse bem-estar, né, para a vida de outras pessoas. Acho que isso é muito importante. E as pessoas são únicas, né? Cada uma delas tem uma experiência, uma história de vida, que ela faz bem, sabe? Às vezes você encontra uma pessoa no trem, no ônibus, e a gente vê as pessoas vivendo as suas vidas, sabe? Às vezes estão lá com fone de ouvido, não querem ouvir ninguém, querem ver o seu próprio mundo, digamos assim. E quando você tem a oportunidade de parar para ouvir alguém contar a sua história e tal, aquilo acaba sendo enriquecedor. A gente sabe que cada um carrega o seu sofrimento, carrega a sua dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando vendendo pipoca, né, para poder ajudar a comprar os meus livros, e aí eu estava em frente ao colégio, e aí chegou uma pessoa, chegou até mim e falou assim: você tem algum dinheiro e tal, para poder pegar uma condução? Eu falei: infelizmente nesse momento eu não tenho, estou começando agora a vender minhas pipocas aqui. E aí ela falou assim: poxa, eu fui mandado embora do meu trabalho e eu já não tenho mais esperança. Sinceramente, eu estou pensando já pensei até em tirar minha vida, sabe? Porque aquilo ali era o sustento, eu levava o sustento para minha casa. E conforme ela foi falando, eu fiquei prestando muita atenção no que ela estava falando, na angústia dela, e pensando de que forma que eu poderia ajudar aquela pessoa naquele momento. Porque aquilo era muito pesado, a pessoa falava que ela queria se matar, queria tirar a própria vida, porque de repente aquilo ali era o porto seguro dela, era a confiança que ela tem. Com o meu trabalho eu consigo ajudar minha mãe, eu consigo ajudar em casa. E aí, quando ela terminou de falar aquilo, eu falei para ela assim: quantos anos você tem? Eu acho que ela tinha 35, eu olhei para ela, segurei na mão dela, falei o nome dela, falei: mas você é muito nova. Você entende isso, você ser mandado embora do seu trabalho, como uma questão de grande perda na sua vida.
mas eu vejo isso como uma questão de oportunidade para você. Você tem uma oportunidade imensa diante de você. Você trabalhava com uma coisa, mas agora você tem a possibilidade de trabalhar com várias coisas. Você gosta de doce? Você gosta de salgados? Você já pensou na possibilidade de vender um doce, vender um salgado, fazer alguma coisa que tem uma renda maior para você? Você já trabalhou com isso alguma vez? Você já fez alguma coisa? O que você gosta? Ela falou, não, eu gosto de salgado, eu gosto disso. Então, já parou que agora você tem a oportunidade de trabalhar para você, de você fazer algo para você? Eu sei que no começo parece ser meio desafiador, mas começa a ir de porta em porta, vê uma pessoa, para em algum lugar, começa a vender os seus produtos, vê o que a pessoa acha, pega aquele retorno, e aí você vai ver que você vai começar a produzir, porque você é muito nova, você tem muita vida pela frente. Então, eu comecei a incentivá-la naquele momento ali, e ela saiu mais esperançosa, né, daquele lugar. E por incrível que pareça, aproximadamente uns 3 meses depois, aquela mulher apareceu ali de novo, e ela me pediu se ela poderia me dar um abraço. Aí eu olhei para ela, lembrei dela, aí eu deixei, ela me abraçou e ela me agradeceu. Falou que eu quero muito te agradecer, porque naquele dia ali eu literalmente estava destinado a tirar a minha vida, e você me deu um outro norte. Hoje eu estou fazendo os meus salgados, estou vendendo os meus salgados, estou fazendo bolo, estou fazendo coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria fazer, eu estou fazendo. Então assim, é um ciclo, sabe? É fazer as coisas boas pelas pessoas, que o retorno também vai ser muito bom pra gente, entendeu? Então eu acho que isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Bom, eu acho que as perguntas terminaram aqui. Eu queria saber assim, qual a mensagem, assim, você quer deixar uma mensagem aqui de encerramento, né? O que você quer deixar aqui para todo mundo que está assistindo a gente como mensagem aí? Agora é uma responsabilidade, né? Então, eu acho que você tem que viver a sua vida da melhor forma possível, sabe? Aproveitá-la, né? Não deixar para... Eu sei que isso parece meio clichê, mas não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Se tiver dentro das suas possibilidades, faça. Eu, às vezes, quando eu e minha esposa, a gente está meio estressado com algumas coisas e tal, algumas coisas nos afligindo, a gente tem uma válvula de escape. Tem um lugar que a gente vai, uma pedra maravilhosa de frente para a praia. E pasmem vocês, essa praia não é própria para banho. Mas a gente, só de estar ali naquela pedra, contemplando aquele mar, a gente sai dali revigorado. É algo assim maravilhoso. Então assim, viva a sua vida da melhor forma possível. Se em algum momento você achar que você não está lidando bem com as suas emoções, né, procure um profissional, né, um profissional de psicologia, né, que é o meu caso. Procure um profissional, converse com ele, sabe? Converse com a sua família, mas não se feche, sabe? Eu acho que você pode fazer o melhor por você mesmo e também ajudar muitas pessoas. Tá? Por enquanto eu não posso atender ainda, apenas nos espaços que foram falados aqui, mas daqui até o final do ano, né, em breve, já poderia estar ajudando. Mas o que eu posso falar é que, assim, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar alguma pessoa, alguma orientação com relação a questões psicológicas, como que a gente pode trabalhar, né, eu vou deixar o meu contato. O meu Instagram, eu estou produzindo ele ainda, mas eu posso deixar o meu contato sem o menor problema. Se você quiser entrar em contato com a gente, com certeza eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo seu contato. Eu quero te agradecer muito mais uma vez. Eu tenho certeza, né, que esse vídeo, essa mensagem, né, esse bate-papo aqui vai com certeza ajudar muitas pessoas. E se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, né, quiser deixar alguma pergunta, é só você deixar aqui nos comentários, né, que o Maurício, de acordo com o tempo dele, com a disponibilidade dele, ele vai responder. Eu também costumo responder todos os comentários, mas se for algo, né, mais voltado, né, para a área do Maurício, né, como ele disse, ele está estagiando, final do ano já está se formando, você pode deixar aqui, eu vou informando ele vai responder nos comentários, vou deixar o contato dele aqui também. E é isso, né? O que a gente quer é ver que as pessoas têm uma vida cada vez melhor, apesar das dificuldades, né? A vida da gente é cheia de altos e baixos, mas eu acho que quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente encara a vida, encara as dificuldades e tenta buscar dentro daquele momento difícil, extrair algo de bom, a gente consegue prosseguir, a gente consegue dar a volta por cima e a gente pode sim, né, através da nossa experiência, ajudar muitas pessoas, né, e trazer aí um alívio, né, um acalento. Sim. E é isso que a gente quer deixar aqui de mensagem para vocês. Então, um beijo. Tchau, gente. Obrigado. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.